Boa noite, amigos. Vamos mais um devocional dos Salmos de Romagem, como a gente já tem feito essas semanas. Hoje eu estou bem cansado de plantão hoje, mas compromisso é compromisso, né? Hoje nós vamos analisar o Salmo 124, que é um salmo de Davi, né? Então, vamos ler logo o salmo para a gente poder começar a nossa análise aqui, né? Então é o seguinte: Cântico de Romagem de Davi. Realmente já no salmo vem a própria Bíblia hebraica especificado com o Salmo de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É muito interessante que esse salmo ele nos ensina o quê? Ensina a gratidão, o agradecimento e nos faz lembrar de tudo que Deus já fez na nossa vida. Então, a análise aqui, o que Davi, quando ele fala, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, na verdade, essa aqui é a tradução da Almeida Revista Atualizada. Se pegar a nova versão internacional, por exemplo, ela coloca, se o Senhor não tivesse do nosso lado, se o Senhor, que até está mais de acordo com o original, tá, em hebraico. Então, assim, é uma hipótese. Se o Senhor, se Deus não tivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Aí ele repete de novo. É um recurso muito utilizado nos Salmos. O paralelismo, a repetição, né? Então, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então, possivelmente o que passava na mente de Davi aqui? Tudo o que Deus já fez na nação de Israel e na vida dele especificamente, de como um livramento, né? Então, se pegar na Bíblia, Israel, desde os seus primórdios como nação, esteve cativo no Egito e Deus libertou com forte mão do Egito. Ao entrar na terra prometida, teve batalhas contra os filisteus, e até que Davi participou, batalhas contra diversos povos, muito inimigos, né? Muitos inimigos ali. E o que acontece? E Deus esteve do lado deles. E o que acontece? Se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, eles não teriam saído do Egito, teriam sido libertos do Egito, nem teriam vitórias sobre aqueles povos, né? Então, esse salmo começa com uma lembrança de Davi sobre tudo o que Israel já tinha passado, tudo que ele mesmo já tinha passado. Porque ele foi perseguido por Saul, ele foi perseguido pelo próprio filho, né? E Deus sempre o defendeu. Então, o que a gente pode trazer isso aqui para a nossa vida? A gente tem que lembrar, meu irmão, meu amigo, minha amiga, lembre todos os livramentos que Deus já fez na sua vida, né? Pô, uma vez eu estava voltando de Campinas, eu não era cristão ainda, e o meu carro estava chovendo muito, o meu carro derrapou. Ele derrapou, rodou, rodou e parou estacionado no meio-fio, e na mesma hora veio um caminhão do outro lado. Eu não tenho a menor dúvida que Deus guardou minha vida ali. E todas as perseguições que a gente já recebeu de homens, né, de pessoas, e estamos aqui em pé, estamos em pé, é porque Deus agiu na minha vida. Uma lembrança, faça uma recordação da sua vida, de que Deus já te libertou, de que batalha Deus já ajudou. Porque às vezes a gente tem uma facilidade enorme de esquecer de tudo que Deus já nos livrou. Na verdade, talvez não tenha infartado ontem, porque Deus assim me manteve vivo. Eu nem sei. Então Deus nos livra de coisas que nós nem nos lembramos, nem sabemos. Mas faça uma retrospectiva. Agora tem uma coisa muito interessante.
Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens, vamos ver que palavra aqui é dos homens, né? Adão, né? Então, o Adão seria homem mesmo, homens, seres humanos. Você vai ver assim, o Adão é homem, homem como Adão, né? E a gente vê que na maior parte dos salmos, quando a gente já tem estudado, Deus nos livra de homens, né? Sabe que o maior risco que nós temos hoje são os seres humanos, né? As maiores agressões, né, que a gente vê hoje na nossa vida são por seres humanos. As maiores perseguições, as guerras. Nós temos uma tendência muito grande para o mal. O homem não convertido, ele tem uma tendência a fazer o que não presta, o que é errado. Então são homens que se levantaram contra a nação de Israel. E aqui ele faz assim, uma linguagem poética que é maravilhosa. Ele começa a usar metáforas. Primeiro, que eles não teriam engolido os vivos quando sua ira se acendeu contra nós. Você vê que homens em ira e com muita raiva, né? Com muita raiva, com muita agressividade. Ele coloca que o som tivesse engolido os vivos, né? Mostrando a agressividade dessas pessoas. Provavelmente Saul foi com uma agressividade assim para cima de Davi. Você já teve alguma experiência de alguém ser muito agressivo em relação a você? Eu já tive. Eu tenho certeza que o meu livramento foi através de Deus. Então mostra o seguinte, nós já vimos que os homens podem ser mentirosos, a língua mentirosa, enganadora. Vimos que os homens podem ser, como é que eu vou dizer, né? Arrogantes, a gente falou na última, né? E aqui, homens com raiva, com ira. Então, quando sua ira se acender contra nós, as águas nos teriam submergido. Que é uma metáfora sensacional, como se você estivesse morrendo sufocado pelas águas e você não tem como sair. Você imagina você num dilúvio ou dentro da sua casa, dentro de uma inundação, não sei se alguém aqui já passou por isso, e as águas entrando, se submergindo e você não tem para onde sair. Então, sobre a nossa alma teria passado a torrente, né? Aquela torrente de água. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, impetuosas, com ímpeto, com força. E é assim, né? Essa metáfora para essa pessoa violenta, que vem para cima da gente com ímpeto, força, com raiva, querendo nos destruir. É... Inclusive, não só fora da igreja, mas dentro da igreja você pode encontrar isso. Os falsos moralistas, né? Os moralistas, né? Os legalistas que vêm para cima de você e te acusar da sua vida passada. Então, aqui ele usa uma metáfora muito, muito interessante. E aqui abaixo, mais uma metáfora que é bem legal. Duas. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Como se fosse agora uma metáfora de um animal selvagem que vai te devorar. Salvou-se a nossa alma. Na verdade, no original não é alma. Até vou ver aqui na nova versão. Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. É isso mesmo. Ele não fala de alma no original do hebraico. Aqui o tradutor da revista atualizada colocou como alma, mas é como se nós fôssemos um pássaro e que está preso numa armadilha de um passarinheiro, de um caçador, né? De um laço, né? Que prende o pássaro e você está preso ali. Isso mostra como essas pessoas mais e que nos perseguem fazem ciladas na nossa vida e a gente às vezes não consegue, se sente preso. É como se nós não conseguíssemos nós caímos na cilada e nós não conseguimos sair dela, né? E Deus, ele não mata o passarinheiro, ele não destrói o passarinheiro, ele destrói a cilada. Ele destrói a própria cilada, né? A própria armadilha. Então, pessoal, a gente vê aqui que o salmista está se lembrando de vários livramentos que ele teve, que a nação de Israel teve. E a agressividade dos homens que nos perseguem. E é lógico que eu não tenho a menor dúvida, não tenho dúvida, que por trás desses homens está o inimigo das nossas almas, está Satanás. Ele está rodando o mundo como um leão, buscando a quem possa tragar, né? Ele é mentiroso desde o princípio.
Ele faz armadilhas para nós. E o que ele quer? Ele quer destruir a nossa alma, quer nos destruir. Mas para o cristão convertido, eu nem vou falar o regenerado para os meus amigos e irmãos arminianos que podem estar ouvindo. Mas para o cristão convertido, tá? O nosso socorro está no Senhor, Criador do céu e da terra. Ele nos defende. A Bíblia não promete nenhum lugar que você não vai passar por perseguição, que você não vai cair em armadilhas. Ou seja, aqui o salmista caiu em armadilha, mas quem livrou da armadilha foi Deus. Que você vai ter problemas e momentos difíceis na sua vida, tá? Mas entenda que o Deus soberano tem controle sobre todas as coisas, tá? Inclusive sobre a salvação da nossa alma. Porque Jesus, ele morreu porque nós seríamos engolidos vivos se não fosse ele. Águas, nós seríamos afogados nos nossos pecados depois da nossa morte se não fosse ele. Seríamos presa como para animais se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus, eu estaria preso a um laço o resto da eternidade. Porque ele morreu para te dar vida. Então, pessoal, vamos nos lembrar de tudo que aconteceu na nossa vida. Lembrar que nós temos um Deus que nos ama enormemente. E que está sempre ali para nos defender até o fim, até da morte. Porque nós morremos, nós cristãos, nós morremos para vivermos a vida eterna. Então, gente, um grande abraço. Eu espero que vocês tenham gostado enormemente aí. A gente já está caminhando aí nos Salmos de Romagem, né? E depois dos Salmos de Romagem, eu aguardo ainda as opiniões aí. O que vocês querem que a gente analise na Bíblia? Um fortíssimo abraço em todos.